Machado de Assis, romance. Olá, pessoal, estamos juntos mais uma vez. Sou a professora Nancy Eulália e hoje nós vamos tratar das pandemias das obras machadianas. Para entender o contexto das obras de Machado de Assis, eu convidei o professor Hugo, de História, da UP Bacabeira, para nos auxiliar. Olá, professor Hugo. Olá, tudo bom? Como estamos? Seja bem-vindo. Para nós entendermos sobre as pandemias, convidei o professor Carlos Júnior da área das ciências para compreendermos melhor esses fenômenos. Bem-vindo, professor. Obrigado, bem-vindo também. Para começarmos, para que vocês entendam melhor do que nós estamos falando, eu vou falar um pouco sobre Machado de Assis. Machado de Assis, um homem que nasceu com tudo para dar errado. Por que com tudo para dar errado? Em pleno século XIX, onde a nossa sociedade era extremamente preconceituosa, Machado de Assis nasce mulato. Imagine isso em pleno período escravagista. Ele nasce mulato, pobre, gago, epilético e, mesmo assim, com todo esse cenário desfavorável, Machado de Assis tem um sucesso. E esse sucesso ele galga com muita dificuldade. E essas dificuldades ele faz refletir nas suas obras, ele mostra nas suas obras o que essas dificuldades, qual a visão que essas dificuldades trouxeram para ele. E nas suas obras ele é bem controverso, porque ele não se encaixa em nenhum período literário. Ele vem do romantismo, passa pelo realismo, e durante a estadia dele nesses períodos, ele escreve de uma maneira totalmente revolucionária. Por exemplo, no romantismo, ele escreve com nuances do realismo, no realismo com nuances do modernismo. Para nós entendermos esse contexto das obras dele, que nós vamos citar, que são A Mão e a Luva, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba, eu convidei o professor Hugo para falar um pouco sobre o contexto desse século XIX. O professor Hugo vai nos mostrar um cenário das nossas histórias. Professor Hugo, fale um pouco sobre esse cenário do século XIX. Então, para a gente entender o período em que foi escrito os livros de Machado de Assis, a gente tem que entender o contexto histórico do século XIX. O século XIX ele envolve muitas transformações políticas e sociais aqui no Brasil, né? A gente tem, por exemplo, um ponto marcante, a gente tem as guerras napoleônicas, onde que vai ter como resultado disso direto a vinda da família real portuguesa para o Brasil, né? Com isso, vai ter vários movimentos, vários acontecimentos, como a abertura dos portos, vai haver uma nova dinamização da estrutura administrativa do Estado português aqui no Brasil, né? E também vai ter o quê? O processo de consolidação dessa burguesia mercantil aqui no Brasil. Então, de início, a gente tem essa vinda da família portuguesa para o Brasil e vai haver uma dinamização melhor das cidades, né? Como a gente vai ver aí um pouco as cidades brasileiras, não só do Brasil, mas no mundo, as grandes cidades, elas eram cidades muito, vamos dizer assim, sujas, sem nenhuma higiene, cheio de gente na rua, as pessoas jogavam suas fezes na rua, não tinha sistema de esgoto, de coleta, então era uma verdadeira imundície, se a gente for pensar. Então é propício para a propagação de várias doenças e epidemias que vão também acontecer ao longo do século XIX, né? Então, isso aí foi no início do século XIX, que eu estou falando, a vinda da família portuguesa, da corte, né? Mas também vão acontecer vários outros eventos, né? Como a própria independência do Brasil, né? Depois, e o processo de própria abolição da escravidão, né? Então, dentro desse contexto, como a professora Nancy estava falando, o próprio Machado de Assis, ele é um negro, e ele também, para se tornar o maior, se não o maior escritor brasileiro, ele teve que vencer muitos obstáculos, né? Obstáculos de vida mesmo, ele teve uma condição para estudar, então ele já
partir dali foi um vencedor. E essa reflexão que ele faz em torno da sociedade brasileira está lá inserida nesses 3 livros, né, dentro dos personagens, estão lá inserindo essa reflexão que passa a sociedade brasileira na época. Como o professor Hugo falou, nós temos esse contexto do começo do século e nós vamos ter uma obra que se encaixa nesse contexto, A Mão e a Luva. A Mão e a Luva é a história de uma mocinha, Guiomar, nós estamos falando agora no período do romantismo, e nós temos uma mocinha que no romantismo seria aquela mocinha idealizada, romântica, para quem só o amor importa, e todas as decisões guiadas pelo amor, pelo sentimento. Verdade? Machado de Assis? Estamos falando de Machado de Assis, então não é verdade. A mocinha de Machado de Assis é uma mocinha que ela tem uma visão social, ela tem ambições sociais e ela tem um contexto um pouco desfavorável. Essa nossa mocinha, ela fica órfã. E para um homem como Machado de Assis, na realidade, ficar órfão era uma coisa, para uma menina, outra. O Machado de Assis, órfão, ele foi trabalhar, o pai dele se casou com uma outra mulher, só que depois morreu, e essa mulher o criou, mas ele ajudou essa mulher. Ele ia trabalhar para poder ajudar no sustento. Agora, as mulheres do começo do século XIX, elas não trabalhavam. Então, para uma mulher casar no século XIX, ela tinha que ter um dote. Quem pagaria esse dote? A família. Se ela não tinha família, ela não poderia casar. Então, o resgate social das mulheres era o casamento. A firmeza social das mulheres era o casamento. E uma órfã não teria como casar porque não teria dote. Então, Guiomar está socialmente excluída se não tiver quem ampare. Então, nesse mesmo período, uma baronesa, porque é o alvo de Machado de Assis, mostrar a sociedade a partir de quem comanda, para que as pessoas tenham essa visão da sociedade. Mesmo porque os perdedores nunca contam a história, não é verdade? Então, Machado de Assis mostra essa visão burguesa. E a baronesa, que perdeu a família, simultaneamente a Guiomar, adota Guiomar, que era a sua afilhada. A partir daí, começa uma busca por um marido para Guiomar. Guiomar tem 3 pretendentes, cada um com suas especificidades. E Guiomar não escolhe esse marido pelos sentimentos que tem em relação a qualquer um deles. Ela escolhe pela conveniência. Ela gosta do pretendente, mas o pretendente tem padrões nos quais ela se encaixa. Então, é uma mocinha diferente, porque as mocinhas do romantismo, elas são mocinhas que resolvem tudo pelos sentimentos. A Guiomar não. A Guiomar não é uma mocinha qualquer, é a mocinha de Machado de Assis. Então, como entra, então, na história de Machado de Assis, as pandemias? As pandemias entram pela janela da baronesa. A baronesa está arrumando uma viagem para encontrar com Guiomar, que está no interior. E um empregado, um outro personagem, diz para a baronesa que não é conveniente que ela vá para o interior, porque no interior a peste está alastrada. E qual seria essa peste? A peste era o cólera. Em outro trecho do livro, nós temos uma passagem que uma empregada diz para ela que não é conveniente que ela se exponha ao sol em tempos de peste. Então, para nós entendermos qual é essa peste e tudo que ela traz, do que se refere, a que se refere essa pandemia, vamos conversar com o professor Carlos Júnior, que vai nos explicar um pouco sobre essa doença, o cólera, em pleno século XIX. Em relação à peste bubônica, tem uma curiosidade interessante, porque os ratos ficou com superpopulação de ratos nesse período.
Não sei se vocês lembram, mas nós estamos no começo do século XIX, caça às bruxas, a questão de ser anticatólico e tem a questão, tudo que não fosse de acordo com a igreja era considerado bruxaria, e eles elegeram o gato como sendo o animal que se referia à magia negra, e principalmente os gatos pretos. Até hoje tem esses dizeres, esses conhecimentos populares em relação ao gato. E então elegeram o gato como sendo o animal usado em magias negras. E o que houve nesse período? Uma caça aos gatos. Então mataram praticamente todos os gatos. E qual é o predador natural dos ratos? O predador natural dos ratos é o gato. Sem os gatos, houve uma superpopulação de ratos que por sua vez traziam a pulga, que por sua vez traziam doenças. A pandemia da obra machadiana, né, como a professora falou, da questão dos ratos, né, da questão do preconceito, do achismo de achar que bruxaria, né, de achar que aquela situação, né, todas as epidemias elas são ressaltadas desse modo, né, de um modo sobrenatural, um castigo de Deus, né, as pessoas nunca levam em conta, né, não desmerecendo a religião de modo algum, né, mas também há de se frisar sobre a luz da ciência, da lógica e da razão, né. Da obra machadiana, com relação ao cólera, né, exatamente foi isso que aconteceu. O professor falou. As pessoas também continuavam com as mesmas questões sanitárias péssimas, as pessoas não tinham cuidado com seus dejetos, né? As pessoas construíam poços artesianos próximo a fossas, né? Que até hoje em dia isso é extremamente comum nos interiores do Brasil, né? Fossas, até mesmo na capital nós encontramos bairros de elites aí que ainda continuam com o sistema de fossas. Isso propicia para que esses dejetos migrem para os reservatórios de água. E, consequentemente, né, aquela bactéria, o vibrião, né, do cólera, ele vai causar contaminação generalizando para todas as pessoas. Então, aí nós temos uma primeira transmissão por vetor, né, que são os dejetos, né, e aí depois as pessoas vão tendo contato com outras, né? Você sabe que residências no Brasil elas não são individuais, né? São coletivas, muitas pessoas moram juntas, às vezes até vizinho, parede com parede, é um costume bem comum, né? Então todo esse ambiente ele propicia para isso, né? A ciência ainda estava engatinhando nesse período da obra machadiana, né? Os conceitos sobre micróbios, sobre micro-organismos, vírus e bactérias estavam tão recente como as pesquisas do coronavírus, né? Então, isso foi que propiciou também esse desconhecimento da ciência, desconhecimento de protocolos sanitários, fez com que a situação se alastrasse. Certo, professor? Ok. Uma outra obra que fala de pandemias nas obras machadianas é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós vamos ver o Machado de Assis, que aborda a questão social dessa obra. A questão social das pandemias. Algumas vertentes científicas, ele aborda também, e nós vamos ver essa nova pandemia que ele fala, agora é febre amarela. Nós temos o contexto, como o professor Hugo já falou, da segunda metade agora, porque nós entramos no realismo, a segunda metade do século XIX, a falta de higiene persiste, nós estamos no contexto da negociação da independência, e nós temos uma visão de Machado de Assis, que é a visão da classe, da alta burguesia, de como funciona a sociedade. E esse livro é interessante porque o narrador é um defunto, que nos seus pensamentos, nas suas reflexões, ele coloca que ele não sabe
se ele é um defunto autor ou um autor defunto. E chega à conclusão que é um defunto autor. Por quê? Porque na sua vida ele não escrevia, ele passou a escrever depois que ele morreu. E quando é curioso, porque nas suas escritas ele não mostra arrependimento por algumas atitudes que posteriormente poderíamos pensar, mas deveria se arrepender porque está morto. Sim, mas se você está morto, você não teme mais nada. O que você tinha que fazer, você já fez. E as atitudes que você tinha que tomar, você já tomou. E quando ele dedica esse escrito, ele dedica aos vermes que primeiro comeram sua carne. E é interessante porque isso é no começo do livro, e quando ele termina o livro, ele diz que ele não deve nada a ninguém, porque ele morre sem deixar nenhum descendente. Então, ele não deve nada à sociedade, ele não deixou como herança as suas misérias. E é interessante quando ele coloca isso, porque ele não teria muita coisa mesmo para deixar, porque ele não produziu nada. Apesar de todas as suas tentativas de sucesso na vida, ele não consegue nada. Ele nasce, diferente de Machado de Assis, que socialmente nasceu fadado ao fracasso e conseguiu o maior sucesso, inclusive a Academia Brasileira de Letras tem o nome de Machado, a Casa de Machado de Assis. Brás Cubas, ele nasce com tudo para dar certo. Ele nasce rico numa sociedade burguesa, ele é nobre e, no entanto, ele não faz nada, ele não produz nada. O pai o manda para a cidade grande para estudar, para ser advogado, manda ele para o exterior para ser advogado. E o que acontece? Ele vai ser advogado não para defender causas, não para defender pessoas, não, ele quer ser advogado simplesmente porque, além de ser nessa sociedade, você tem que parecer. E como é que você parece importante? Quando você fala bem. E esse era o curso da elite brasileira, era o curso da elite mundial, era direito, porque quem tinha direito falava bem, dominava as palavras, então quem domina a linguagem domina o mundo. E quando a sua mãe faleceu, ele volta para o Brasil, fica muito deprimido e começa a carreira de sucessos de Brás Cubas. Ele quer fazer o emplasto, também não para que o emplasto cure todas as doenças como ele quer, que seria a hipocondria, mas para que seu nome estivesse gravado na história do país. Depois ele quer ser político, também não consegue, e é uma carreira de insucessos. Ele não consegue concretizar nada dos seus planos. Na vida amorosa, é também uma história de fracassos. Primeiro, quando ele completa 18 anos, e essa contextualização que Machado faz entre Brás Cubas e o Brasil, ele faz uma metáfora. O Brás Cubas, uma figuração, a universalização. Ele coloca um personagem simbolizando uma nação. Brás Cubas é o Brasil. Quando Brás Cubas completa 18 anos, ele se apaixona por uma prostituta. Veja bem, uma prostituta. E quando o Brasil faz 18 anos, que ele completa a maioridade, que ele alcança a independência, é através de uma negociação. Quanto a isso, o professor Hugo pode nos esclarecer, mas não foi só levantar a espada e dizer independência ou morte? Professor? Então, nesse livro, no Brás Cubas, é interessante a gente ver que ele faz justamente essa analogia, né, entre esse processo de independência do personagem está relacionado com a própria independência do Brasil, né, a independência do Brasil que ocorre lá por volta de 1822. E essa independência, como tu falou, também não foi uma independência foi uma independência negociada, vamos dizer assim, né? Porque o que aconteceu com a vinda da família real para o Brasil, Portugal ela ficou sob tutela, na verdade, da Inglaterra. A Inglaterra tutelou durante muito tempo a própria o reino de Portugal, né? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer várias
vários movimentos na Europa, né, até se fazer várias negociações para que a corte portuguesa voltasse para Portugal, porque eles não aceitavam você, apesar de ele ter elevado a categoria do Brasil de colônia para reino, eles não aceitavam que um rei tá governando a partir lá da sua colônia, de um reino, né, e não do país de origem, né. Então vai haver várias pressões, né, a própria União, não é nem a União Europeia, mas como se fosse, eles vão fazer uma reunião lá que é chamado de, se não me engano, o Tratado de Viena, né, e eles não aceitam, por exemplo, que os ministros portugueses tenham voz, porque eles não reconhecem esse reinado a partir do Brasil, né. Então vai haver toda uma pressão, vai ter a chamada Revolução Liberal, Revolução do Porto, para que o reino volte para Portugal e o Brasil, o que acontece com o Brasil? Que o Brasil volte a ser uma colônia, né? A colônia de exploração. Isso não vai ser aceito. Então, o rei ele volta e deixa quem aqui? Seu filho, o príncipe regente, né? Dom Pedro, né? E esse Dom Pedro, a partir daí, vai ser cortejado pela aristocracia rural daqui do Brasil, né? Pela elite rural, os grandes produtores. E a gente tem que pensar que nesse contexto, o que está acontecendo? Na Inglaterra, ela estava lá tutelando lá Portugal. A Inglaterra ela começou o quê? O processo de Revolução Industrial, né? Então a Inglaterra sai na frente em relação aos outros países por conta das guerras. Então Portugal sai na frente e tem essa visão que ela quer acabar com a escravidão, não por questões éticas, mas por questões comerciais também, né? Então vai haver essa pressão para que tenha a abolição da escravidão no Brasil também, por parte da Inglaterra, né? Para que se amplie o mercado consumidor, vamos dizer assim, né? Amplie esses trabalhadores que estão tem toda a questão ética e social também, mas também porque eles veem como eles querem entra um momento que eles querem expandir o número de consumidores, né? A Revolução Industrial ela acontece na Inglaterra, fica lá territorialmente, mas tem um momento em que ele se torna saturado, eles vão buscar novos mercados, né? Novos mercados em vários locais do mundo, né? Então nas colônias africanas, na Ásia, em vários lugares. E o Brasil também estava aqui, que vai acabar acontecendo e que vai fazer com que os antigos donos de escravos eles lucrem mais ainda, né? Por quê? Porque vai a partir daí, como tu falou, nesse contexto a gente também tem o período que tem vários conceitos racistas que vão surgir, como a própria eugenia, né? Então eles vão buscar trazer é um período também que se promove a imigração de europeus para o Brasil, né? Para vários lugares do mundo, porque isso faz parte de uma política eugenista, a ideia de conceito de raças, né? Nesse período surge a ideia das raças, onde se tem a ideia de que existem diferenças culturais entre vários tipos de raça, né? Umas raças têm mais tem comportamentos específicos e comportamentos morais, então vai se ter essa divisão, onde se a sociedade ela tivesse dividida entre várias raças. E a partir daí se tem uma política, né? Onde vai se condenar o passado escravocrata, vai se colocar tudo que é culpa do problema no Brasil seria desse passado escravocrata. Então, para você melhorar isso, você tem que apagar essa história. Então, vamos importar, trazer quem? Trazer os italianos, trazer japoneses, trazer vários outros trabalhadores que vão assumir como mão de obra, principalmente em São Paulo, também é um período que São Paulo vai começar a ter esse protagonismo econômico, né, nas lavouras, no café, e os antigos escravizados eles vão o quê? Ficar jogados à própria sorte, aí, sem nenhuma política de inserção social deles na sociedade. E o que vai acontecer? Os próprios, a aristocracia rural, ela vai lucrar ainda mais, porque eles não vão ter aquela despesa que eles tinham com o escravo, que não tinha um trabalho assalariado, vai ser substituído pelo trabalho assalariado. O trabalho assalariado, esse trabalhador europeu assalariado, ele vai receber um salário que ainda assim vai ser bem menor, o custo vai ser bem menor, porque vai ter menos pessoas trabalhando na lavoura, mas a produtividade para eles vai ser maior, né? Então, esse salário pelo trabalho escravizado, no final das contas, vai acabar beneficiando essa elite aristocrática rural lá, que ganhava dinheiro nas lavouras de algodão, de arroz, de café nesse período, que vai se tornar a grande elite
paulista, né? Depois que vão se converter na elite industrial no século XX já, né? Então, essa mesma galera. Por Alta, isso que tem, alta burguesia. então, eles são o mesmo grupos que vão, ao longo do século, eles vão só mudando nos locais de investimento, nas áreas de investimento, né? Nos meios de produção, e trocando a figura do trabalhador. É importante também lembrar como teve esses eventos que eu falei, teve a Revolução Industrial, e também a partir daí a gente tem que lembrar que surge uma figura importantíssima que é o próprio Karl Marx e o Engels, né? Que vão justamente depois trabalhar pela organização da classe trabalhadora, do proletariado nas fábricas, por conta que também desses abusos do trabalho, longas jornadas de trabalho, utilização de mão de obra infantil e mão de obra também feminina, porque eles pagavam menos da metade do salário que pagavam para um homem. Então, eles empregavam mulheres, principalmente porque eles pagavam menos e utilizavam crianças também, né? Continua em escravidão. Só mudou justamente. Eu percebi que só mudaram os nomes e a forma de você velar a exploração, né? O professor Hugo falou, nós temos aí o processo da eugenia. E Machado de Assis, com sua sutileza, coloca uma personagem, a Eugênia, que é um anagrama de eugenia, para tratar desse fenômeno na sua obra. A Eugênia é uma mocinha, lembram, Brás Cubas voltou da Europa. Quando o Brás Cubas volta para o Brasil, ele volta deprimido, porque sua mãe está à beira da morte, falece, e ele fica muito deprimido. Então, ele vai para o interior para poder se recuperar emocionalmente. E lá ele conhece Eugênia. Eugênia, uma mocinha pobre, muito linda, maravilhosa, delicada, a mocinha romântica. E quando Brás Cubas a conhece, se apaixona, e um dia estão a passear e Brás Cubas nota que Eugênia está mancando e pergunta se ela se machucou. Ela diz, não, eu não me machuquei, eu sou coxa. E Brás Cubas toma um espanto e fica mais para trás enquanto Eugênia anda na frente e ele fica pensando, mas como coxa se é linda? Como linda se coxa? A ideia de que a perfeição, que a beleza não admite imperfeição, que a beleza ela tem que ser completa, a pessoa não pode ter nenhuma imperfeição física porque deixa de ser bonito. Então ele coloca aquela incompreensão da beleza com um defeito físico como se fosse um absurdo. A ideia da eugenia, a ideia da raça perfeita, a ideia... Entendem que essa ideia levou a muitos horrores na guerra que nós vimos na história. Então, essa ideia ela é pincelada por Machado de Assis, mas ela mancha a nossa história posteriormente. A história do mundo inteiro. A eugenia é levada a extremos. Ele pincela isso na sua obra. Quando Machado de Assis, ele mais adiante, quando Brás Cubas comenta sobre uma outra pretendente dele, que aí ele traz a outra pandemia, que nós vamos tratar, que é a febre amarela, ele diz que ele fica admirado com a cegueira dessa pandemia, dessa doença, porque mata a direita e a esquerda sem distinguir pessoas. Por quê? Porque matou uma das suas pretendentes, morreu de febre amarela. Então,